Cada momento Deus nos ampara, cada momento Deus nos sustenta, cada momento eu sou de Jesus, cada momento Jesus é meu. Que coisa boa. Coisa boa estar de volta, irmãos, e chegar de manhã e encontrar a surpresa que os irmãos fizeram para nós, no período da nossa ausência. Muito obrigado. O gabinete pastoral está belíssimo. Desde que eu cheguei às 8 da manhã, até antes do culto, já tinha recebido mais de 10 ligações de organizações pedindo para se reunir, fazer reuniões no gabinete pastoral. Todas as comissões, classes de escola dominical. Obrigado, queridos irmãos, pelo carinho e pelo amor dos irmãos. A partir de hoje, nós vamos evitar projetar os textos bíblicos para dar aos irmãos a oportunidade de fazer maior manuseio da Bíblia. Livro dos Atos, capítulo número 16. No dia 9 de fevereiro, Deus nos permitiu irmos até o verso de número 10 e hoje nós queremos, de forma sucinta, ver os acontecimentos do verso 11 até o de número 15. Livro dos Atos, capítulo 16. Verso 11. E navegando de Troade, que é praticamente a mesma cidade de Troia, com uma pequena distância entre as duas, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Um bom jeito de aprender a fazer uma coisa é ver alguém que sabe fazendo aquilo. Concorda com isso? Sim. Um bom jeito de aprender a fazer uma coisa é ver alguém que sabe fazendo. E nós não podemos aprender a plantar igrejas, nós não podemos aprender a evangelizar, nós não podemos aprender a viver como igreja, nós não podemos aprender a fazer a vontade de Deus, se não olhando para a Escritura Sagrada, não tentando deduzir por nós próprios. A forma da evangelização é aquela que Deus determina, é aquela que Deus pratica nas pessoas dos apóstolos, é aquela que Deus faz para cumprir a sua vontade. Então nós vamos nos assentar em posição muito privilegiada nesta manhã e olhar Paulo e Deus fazendo nascer a igreja de Filipos. E nós vamos aprender nesta aula observatória, nós vamos aprender o que é que Deus deseja para a nossa vida como igreja. E nós vamos aprender como Deus deseja que nós pratiquemos, nós cumpramos o ministério que Deus nos deu para cumprir. O texto começa com geografia. Se você não gostava de geografia na escola, a Bíblia está cheia de geografia para nós. E não descarte geografia bíblica, como eu fiz quando eu era aluno do seminário. Não descarte geografia bíblica, porque há verdade divina nesta rota náutica que o apóstolo Paulo fez. Você não pensa que isso aqui está escrito por nada. Está escrito por um propósito divino. Na geografia bíblica, que eu tive que estudar de novo, preparando esta mensagem, aprendi que este caminho que Paulo fez era um caminho extremamente perigoso, porque as águas são rasas e há muitas rochas grandes. Era comum os navios, as embarcações colidirem com aquelas rochas e irem a pique, como Paulo foi, nós veremos em outro trecho. Mas o texto nos dá a entender com clareza que Deus deu a Paulo uma viagem tranquila, de maneira que quando ele entendeu a direção que Deus dava, em 3 dias ele atravessou a distância de centenas de quilômetros, que era difícil fazer, dirigido por Deus, com bons ventos na vela, com mares tranquilos, com uma estrada segura. O que nós podemos aprender disso, meus amados irmãos? Aprendamos: Deus é o patrocinador da sua obra.
Deus é o patrocinador da sua obra. Deus é aquele que dirige, que guarda, que conduz a vida da igreja, a obra da evangelização. O que nós aprendemos aqui é que Deus moveu Paulo, Silas e Timóteo, acompanhados de Lucas, levando-os de um lugar até o outro. Você se lembra da última mensagem que eu preguei aqui? Quantas portas Deus fechou? Paulo, sentindo-se confuso, era a mão soberana que estava levando para outro lugar. Deus conduzindo de forma ativa, com uma mão forte. O que nós aprendemos disso? Meus amados irmãos, nós aprendemos disso, que a igreja não nasce por divisão. Todas as igrejas que conhecemos, que nasceram de divisão, tornam-se marcadas desde o seu primeiro dia. Alguém pensa que isso é uma solução. Vamos nos arrebanhar, vamos nos amotinar, vamos sair daqui, vamos começar outro trabalho. A obra é dirigida por Deus. É Deus quem diz quando uma igreja deve nascer e onde. O que nós aprendemos disso? Nós aprendemos que as igrejas não nascem por franquias. A grande moda evangélica do nosso tempo é a Igreja Batista de Bela Vista no Caiçara, a Igreja Batista de Bela Vista no Padre Eustáquio, a Igreja Batista de Bela Vista no Castelo 1, no Castelo 2. Mas não é isso que nós aprendemos no Novo Testamento. O que nós aprendemos na Escritura é uma igreja em cada lugar, e em cada lugar uma igreja de Deus, autônoma, independente, suficiente, bastante para si própria com o Senhor. O que nós aprendemos dessa história, desta rota que o apóstolo Paulo fez? Nós aprendemos que a igreja não nasce por um negócio. Vou alugar uma garagem, comprar umas caixas de som bem potentes, um púlpito de acrílico, umas cadeiras plásticas brancas, colocar um TNT vermelho no fundo. A igreja evangélica padrão é isso. No entanto, não. No entanto, não. A igreja não é aberta, nem fechada como um negócio. A igreja é plantada como uma semente de vida a ser cultivada. A igreja é nascida como um organismo vivo. Nós aprendemos disso, meus amados irmãos, que a igreja nasce como resultado da obra de Deus, por meio do povo de Deus, na provisão de Deus. Há 2 livros que eu recomendo aos irmãos lerem sobre este assunto. Um deles se chama A Grande Omissão. A Grande Omissão em relação à grande comissão. Aquele que tem todo o poder no céu e na terra disse: ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Sabemos isso ou não sabemos? Leia um outro livro, eu não sei se é em português, um livro do evangelista Ray Comfort, se chama O Segredo Mais Bem Guardado do Inferno, Hell's Best Kept Secret. Vou dar um spoiler. O segredo mais bem guardado do inferno é que a maior estratégia do inimigo é apenas e tão somente neutralizar os crentes. Crentes calados, crentes ineficazes, crentes mundanos que saem à rua na festa maldosa e malvada dos dias passados, mas não saem à rua para salvar aqueles que estão indo ao inferno. Esse é o grande segredo do inferno. Basta a igreja se silenciar para se tornar uma grande parceira do reino das trevas. Basta você não falar de Jesus para ninguém e você vai fazer a obra do grande inimigo. Por isso a grande omissão. Que ninguém dessa igreja pense que o pastor Hugo é insistente com o assunto de evangelismo. A Bíblia é. Deus é. Quem nos manda pregar não é o pastor da igreja, é Deus. Nesta rota,
Então nós aprendemos que Deus é o patrocinador da sua obra, que Deus faz as coisas concorrerem segundo a perfeição da sua vontade, para demonstrar o seu poder provedor. Mas aprendemos também que a igreja de Deus nasce na evangelização e para a evangelização. O verso número 13 diz que no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. O apóstolo Paulo tinha uma estratégia de evangelismo que nós podemos, em alguma medida e com algumas ressalvas, replicar. A estratégia de evangelismo do apóstolo Paulo era sempre começar pelos judeus. Por quê? Porque se ele começasse pelos gentios, perderia os judeus. Mas se começasse pelos judeus, aumentaria a força de trabalho para alcançar os gentios. Um homem inteligente é o apóstolo Paulo. Ele não entrou na cidade pregando nas ruas, mas foi a um lugar específico. Não havia sinagoga em Filipos. Como eu sei disso? Eu sei disso porque as pessoas se reuniam na beira do rio para orar. Você se lembra daquele salmo? Às beiras dos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, e ali penduramos os nossos salgueiros. Porque a beira do rio era um lugar ideal para as lavagens cerimoniais do judaísmo. Quando não havia sinagoga na cidade, eu quero esclarecer o princípio aqui por trás. Quando não havia sinagoga na cidade, havia um lugar de oração, para onde se dirigiam as pessoas que, insatisfeitas com a idolatria, insatisfeitas com as coisas do mundo, iam se reunir para procurar o único, o verdadeiro Deus, o nosso Deus. O apóstolo Paulo foi inteligente, sensível. Ele foi no sábado, a adoração cristã já era no domingo. Ele foi no sábado para que ele pudesse encontrar aquele número de pessoas cujos corações Deus já estava preparando para receberem a boa nova do Evangelho. Meus amados irmãos, Deus trabalha até hoje, Jesus Cristo falou. Deus trabalha até hoje. Deus trabalha até hoje. Em 2020, Deus continua a trabalhar. Há corações, disso não devemos ter dúvida. Não sei quantos, não sei onde, nem de quem. Mas há corações hoje mesmo que Deus está perturbando para que encontrem paz no Salvador. Que Deus está frustrando na vida para que encontrem a vida verdadeira em Cristo Jesus. Você não fica feliz de saber que não é sua responsabilidade de salvar ninguém? Eu fico feliz de saber isso. Fico feliz de saber que minha responsabilidade é a mesma do apóstolo. É falar às pessoas. Ele diz, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam, apenas falar. Apenas falar. Mas falar o quê? Falar com clareza, falar com sinceridade, falar com objetividade, meus amados e queridos irmãos. O Evangelho de Deus, quanta falsidade existe na falsa evangelização, quando nós prometemos somente os benefícios do Evangelho, paz e alegria e felicidade e bênção, sem apresentar os requerimentos do Evangelho: arrependimento, conversão, cruz diária, morte para si. Essas coisas nós temos de apresentá-las juntas, porque Deus as uniu, e o que Deus uniu ninguém separe. O Evangelho que requer de nós a morte para nós mesmos, o Evangelho que requer de nós a cruz diária, a renúncia de si, o Evangelho que requer de nós a conversão, o arrependimento e a dedicação de tudo ao Senhor. Este é o Evangelho que oferece paz infinda, reconciliação com Deus, perdão dos pecados, alegria, segurança, esperança em vida eterna. Este e não outro é o Evangelho. Quantas falsidades existem, meus amados irmãos, mas se nós pregarmos, eu e você, nas nossas relações diárias e como igreja, pregarmos
o puro e verdadeiro Evangelho. Veja a obra do Senhor no verso 14. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, isto é, igual a rica, riquíssima, vendedora de púrpura, portanto riquíssima, da cidade de Tiatira, servia a Deus. O Senhor começou uma obra no coração dela. Ela se insatisfez dos ídolos, ela se incomodou da incredulidade do mundo, ela buscava o Deus verdadeiro, nos ouvia. E eis o que faz de capítulo 16, verso 14, um dos textos mais importantes do livro dos Atos dos Apóstolos. O texto diz: o Senhor lhe abriu o coração. Quem faz a obra de salvação? Quem faz a obra de salvação? É Deus. Quem abre o coração? É Deus. Quem dá o entendimento? É Deus. Quem dá o novo nascimento? É Deus. Nossa tarefa é apenas colocar diante da pessoa as verdades para que Deus faça esta obra. O Senhor lhe abriu o coração. E eu escrevi debaixo deste texto: nunca devo atribuir a mim esta obra, nem a minha conversão, nem a de ninguém que vier a se converter no meu ministério. Nunca devo atribuir a mim esta obra. O Senhor lhe abriu o coração. Hoje à tarde, vá lá no YouTube, IBBVDH, e assista o documentário que foi feito 5 anos atrás, dos 50 anos do Jubileu de Ouro da Igreja. Quando foram entrevistados alguns dos membros aqui, outros que já não eram mais membros aqui, e foi entrevistada a filha do pastor Rui Franco, Francis Maria. A igreja do Barro Preto, que é a mãe da nossa igreja, tinha os seus trabalhos pela manhã. Os crentes se reuniam à tarde e iam para Bela Vista evangelizar e pregar na casa do casal que abriu suas portas para o começo da nossa igreja, Rua Aquidauana ou Costa Sena. No fundo da casa havia umas bananeiras, e aquela senhora crente em cuja casa a nossa igreja nasceu tinha uma nora resistente ao Evangelho, e que quando tinha o culto dos crentes lá, ela se escondia atrás das bananeiras. A filha do pastor Rui, Francis Maria, saiu com as crianças para fazer o culto infantil no quintal dos fundos. E enquanto ela dava a lição, a nora escondida atrás das bananeiras, o Senhor lhe abriu o coração. O Senhor lhe abriu o coração. Meus amados irmãos, é por isso que a gente deve ser muito cuidadoso com isso. Nós não podemos diminuir isso. Nós não podemos, em nome de Jesus, não podemos dar a alguém que não é salvo a impressão de que é salvo. Nós não podemos dar a alguém que não é convertido a ideia de que é convertido. Por quê? Porque nós vamos estar dizendo que onde não aconteceu nada, nós estaremos dizendo que aconteceu esta obra. E ao incluir alguém incrédulo no nosso meio, por isso a igreja tem que ser tão zelosa na recepção de membros, nós vamos para o mundo negar a eficácia do poder salvador e transformador do Evangelho. Porque nós estaremos dizendo que alguém que é mundano, incrédulo, indiferente, insensível, nós estaremos dizendo que este é um salvo, que este é um testemunho e uma testemunha do poder salvador de Deus. Devemos ser criteriosos, amados e queridos irmãos. A obra do Senhor é tão preciosa. A obra do Senhor é tão maravilhosa. Atrás das bananeiras, o Senhor abriu o coração. Pela transmissão de uma mensagem pela internet, o Senhor abre o coração. Por um folheto, por uma Bíblia, pela nossa oração insistente, incansável, pela salvação daqueles que nós amamos, o Senhor, nosso Deus, ainda pode abrir muitos corações. Toda tentativa de dar ao ser humano alguma parte, obra, crédito ou participação no milagre da salvação redunda
em última análise, em negar o Evangelho e ensinar a salvação por obras. O puro Evangelho é este: o Senhor abriu o coração. O texto diz que ela estava atenta, mas se você contrastar 2 Coríntios, Gálatas e outros textos dos Atos, você terá, como eu tenho, a impressão de que o apóstolo Paulo não era um bom orador. Ele diz isso, que a aparência dele e que a fala dele em público era tediosa, e que ele costumava pregar por horas. Você deve bom. Ele costumava pregar por horas, tediosamente. Ela não estava atenta. Por isso é a obra de Deus. Ela não estava atenta à pessoa do apóstolo. Com certeza Paulo não tinha uma aparência agradável, cheio de cicatrizes, inflamação nos olhos. A descrição dos contemporâneos de Paulo que sobrevive para o nosso tempo é que era um homem pequeno, nariz adunco, grande, curvado, careca, frágil, as pernas tortas. Não ri do apóstolo. Ela não estava atenta à beleza de Paulo. Ela não estava atenta à habilidade de Paulo comover as pessoas. Francamente, compare o que você vê no mundo evangélico hoje com o apóstolo Paulo. Você acha que o apóstolo Paulo fazia? Levante sua mão, vem cá à frente, citar Jesus. Ela estava atenta à mensagem da salvação. O Senhor lhe abriu o coração. Esta, meus amados e queridos irmãos, é a obra de Deus. A única parte que eu tenho na minha salvação é qual? O pecado que fez necessário que eu fosse salvo. A única parte que você tem na sua salvação é qual? O pecado que fez necessário que você fosse salvo. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Veja aí a obra completa de Deus. E depois que foi batizada, nós sabemos que não é preciso ser batizado para ser salvo. Não sabemos? Que o batismo não tem parte na salvação, mas tem parte na vida cristã, tem parte na vida da igreja. Não o batismo em si, que é apenas água, mas a realidade do batismo, o significado do batismo, os compromissos do batismo. Há certos salvos, e eu não me refiro a ninguém em particular, mas há certos salvos cujo batismo foi apenas um desperdício de água, que continuam vivendo uma vida cristã paupérrima, sem compromisso, sem testemunho, sem poder espiritual, sem santificação, sem comunhão com Deus, sem comunhão com a igreja, sem trabalho no reino de Deus. É desperdício de água. Mas de outra ponta, quando nós entendemos o batismo e a vida cristã e vivemos a vida cristã, aquele pacto que você recitou no dia do seu batismo, que eu ando com ele colado aqui na minha Bíblia, os compromissos, o significado do nosso batismo, esse é o batismo que Lídia recebeu. Foi batizada ela e a sua casa. Você perceberá que Lídia era uma senhora de uma força muito grande, porque não há batismo por parentesco, não há batismo por associação. Eles não foram batizados, um homem criterioso como Paulo, com certeza não. Eles não foram batizados antes de ser convertidos. Lídia ganhou toda a sua casa para Jesus. Lídia ganhou toda a sua casa para Jesus. Eu ainda quero a salvação dos meus pais. A partir dali, a igreja passou a ter um lugar de encontro, que era a casa de Lídia.
Quando Paulo foi solto da prisão, como nós veremos, ele diz lá no final do capítulo 16, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, verso 40, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. A igreja passou a se reunir na casa daquela mulher. Nos dá a entender o texto que não somente ela era rica, como era dona de uma residência ampla o suficiente para a reunião da igreja. Note isto, mais uma verdade para a nossa fé nesta manhã. A reunião da igreja, a igreja não é uma construção, não se começa uma igreja pelo seu auditório, nem pelos seus escritórios, nem pelas suas classes. Uma igreja pode se reunir no pé de uma árvore, numa tenda, numa garagem, numa casa de oração. Meus amados irmãos, quando se inverte esse processo, se começa pelo patrimônio, dificilmente você conseguirá colocar uma igreja dentro daquele prédio. É por isso que há tantos prédios aí de igreja às moscas. A igreja não é um prédio. A igreja pode ter um prédio. A igreja pode alugar um prédio. Deus nos abençoou. Pesquise as igrejas evangélicas no nosso bairro. Nenhuma tem um patrimônio do tamanho deste. Sem dúvida, porque o Senhor nos está confiando um ministério proporcional ou ainda maior. A igreja pode ter um prédio, mas ela não é um prédio. Ela dispensa isso, se necessário for. Nós poderíamos estar nesta manhã reunidos numa garagem, numa varanda, eu digo isso novamente, mas algo mais importante do que um lugar, a reunião. O lugar de se reunir não é importante, mas reunir-se é. O lugar de se reunir, os móveis do lugar, o conforto do lugar, isso tudo é dispensável, mas reunir-se é indispensável. Não a vida cristã solitária, não a vida cristã sem que nós nos unamos entranhavelmente a uma família espiritual, uma igreja de Deus. Não, hoje eu estou aqui na Bela Vista, domingo que vem eu vou lá na primeira igreja, e no outro domingo eu vou lá na oitava presbiteriana, no outro domingo eu vou na Lagoinha, no outro domingo... O batismo dessa pessoa foi desperdício de água. A vida cristã é vivida em conjunto, num conglomerado de crentes, num coletivo de salvos, chamado igreja local, ao qual pertencemos com lealdade, com amor, com as nossas ofertas, com as nossas orações, com a nossa presença, com o nosso empenho, com o nosso zelo mútuo. E ela ainda diz ainda no final do texto, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, era vendedora mesmo, tinha habilidade para as palavras. Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E o texto diz, ele nos constrangeu a isto. Entrai em minha casa. Amor fraternal. Um dos sinais da regeneração. O amor com o qual o crente abre a sua casa, a sua carteira, seu coração, para o auxílio da obra dos obreiros e do povo do Senhor, e até, embora a Bíblia diz que os crentes tenham prioridade, mas até daqueles que não são da família da fé. Porque a Bíblia diz que os crentes têm a prioridade, os irmãos sabem disso. Primeiro, os da casa do Senhor, sem excluir, é claro, os que são incrédulos, embora os salvos tenham a prioridade. Assim a igreja de Filipos nasceu. Tinha um lugar de encontro, crentes batizados, Deus suscitando ministros, diáconos, obreiros, anciãos, presbíteros, para a ministração da Escritura, para o zelo do povo, para a disciplina, para o ensino. Mas eu preciso dar uma última palavra e concluir o nosso raciocínio nesta manhã sobre este ministério esquecido da hospitalidade. Não somente o ministério de evangelismo anda muito esquecido, o ministério da hospitalidade também. Romanos capítulo 12, verso 13 diz, comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade.
1 de Pedro, capítulo 4, verso 9, diz: sendo hospitaleiros uns com os outros, sem murmurações, viu? Sem murmurações. Hebreus, capítulo 12, verso número 3, diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, você lembra o que diz esse texto? Hospedaram anjos. Bem, alguns dizem que os anjos são pregadores, porque a Bíblia chama os pregadores de anjos. Outros dizem que são anjos mesmo. Eu deixo isso aí para você. Mais do que um anjo, eu era estrangeiro e hospedastes-me. Quando, Senhor, foste estrangeiro e nós te hospedamos? Quando fizeste a uma destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Amados, assim nasce uma igreja. Assim uma igreja deve viver. A querida igreja de Paulo, Filipos, nasceu assim, vivia assim. E assim, a querida igreja de Deus, Batista de Bela Vista, deve viver. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo culto desta manhã e pelas bênçãos que o Senhor nos tem concedido, na tua graça, na tua misericórdia, no teu favor, na tua bênção. Obrigado, Deus, por esta porção que recebemos da tua palavra e que o Senhor queira fazer de nossos corações, corações ensináveis, corações obedientes, corações, ó Deus, que nos renunciaremos a nós próprios para fazer a vontade do Senhor. Santifica, Senhor, a tua igreja. Purifica, Senhor, a tua igreja. Aperfeiçoa, Senhor, a tua igreja. E faz, Senhor, a tua vontade nesta tua igreja. Deixamos este lugar para cumprir a grande comissão. Que o Senhor nos dê oportunidade de falar de Jesus ao longo desta semana, Deus. E que o Senhor nos dê uma tal predominância do teu Espírito, que não deixemos passar estas oportunidades, mas possamos honrar o Senhor ao fazer a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Que possamos, Deus, ver fruto deste trabalho das nossas vidas, na salvação de outras pessoas. Novamente, Senhor, obrigado por este culto, e que agora o Senhor nos guarde no teu amor, e que tenhamos um domingo abençoado, preparando-nos ao longo do dia para o culto da noite, em que novamente nos alegraremos diante do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.